Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Professor Neco. Eu estou aqui hoje para resolver com vocês mais uma questão da prova de Física, da prova do PAV 2, segunda etapa, da Universidade Federal de Pelotas 2021, certo? Nós tínhamos um texto aqui para as questões 2 e 3 com um erro, grave aqui, que acabou anulando a questão 2, então a gente vai fazer só a questão 3. Então leia o texto a seguir para a resolução das questões 2 e 3. Crise hídrica, o governo poderá acionar mais usinas termoelétricas sem contrato. As organizações ambientais têm alertado para questões do desmatamento, da queima de combustíveis fósseis, do consumo consciente da água e da energia elétrica, entre outros. Tais fatores são diretamente associados às mudanças climáticas que estamos vivenciando nos dias de hoje, como as fortes secas que assolam as plantações, inviabilizam a criação de animais e até mesmo dificultam o consumo de água potável. A crise hídrica levou o governo a adotar, desde 2015, o sistema de bandeiras tarifárias para determinar o acréscimo no valor da energia elétrica ao consumidor final, dependendo das condições de geração de eletricidade. A estrutura de uma termoelétrica é composta basicamente por uma fonte de calor, gerado pela combustão de gás natural, carvão, diesel ou biomassa, que aquece uma caldeira produzindo vapor de água, que submetido a altas pressões faz girar uma turbina que gera eletricidade. A água é empregada nesse tipo de usina, pois é uma substância barata e ainda abundante, apesar de apresentar uma elevada capacidade calorífica, de aproximadamente 4 joule por grau Celsius, que está dando o calor específico da água. Sendo assim, é necessário mais calor para elevar a temperatura da água quando comparado a uma substância com uma baixa capacidade calorífica, como por exemplo o ar. A combustão é uma reação exotérmica, portanto o calor é liberado no sentido direto da reação. Tomemos como exemplo a equação termoquímica para a combustão do metano, CH4, uma das substâncias que compõem o gás natural, na presença de gás oxigênio O2, gerando água H2O, dióxido de carbono CO2 e calor. E loucura! A cada 1 mol de gás metano que é queimado são liberados 890 kJ de calor com capacidade de elevar a temperatura de 10 kg de água em aproximadamente 21,3 graus Celsius se nada de calor for perdido. Ele dá umas fórmulas aqui e ele dá esta informação errada. Essa informação está errada. A densidade da água ela é 1 kg por litro ou 1 grama por centímetro cúbico, também poderia ser, aqui está quilograma, então aqui está errado. E aí não dá para fazer a questão 2 por causa desse erro. E na questão 3 só dá, porque a questão certa não tem discussão. Ó. Considerando o texto e a situação em que toda a energia gerada foi utilizada para aquecer a água sem nenhuma perda, é correto afirmar que ele começa a falar de massa da água. Só que com a densidade errada eu não vou conseguir fazer a conta. Vocês me entendem? 10 litros de água. Com a densidade errada eu não vou conseguir fazer a conta. E aí ele fala aqui no final, o calor específico da água no estado líquido é igual a 1 caloria por grau Celsius. A gente sabe isso, né? Esse valor aqui a gente acaba memorizando. É um dos valores que a gente precisa até memorizar quando estuda essa parte da matéria. Então aqui não tinha discussão, por isso que eles não anularam. Resposta certa, letra E. Tá? Então não fica nervoso. Às vezes o problema não está em ti, às vezes está na prova o problema, por isso tu não está achando a resposta certa. E é bem comum questões do PAV serem anuladas, certo? Então, gente, era isso por hoje. Vejo vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço.